I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like that? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. As we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Out in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Walking and talking with Christ up the firmament. Won't it be wonderful there? Every great thing in the lives of the earth. Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Riding over to Melbourne there. Joyously singing with this fellow done. Isaiah 14, begin with the 12th verse.
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars, that's suns, stars of God, and I will set also upon the mount of the congregation, the side of the north. And I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. E vigie o que este indivíduo fez. Isaías 14, começando com o verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12, 14. Now compare that over here with our other scriptures over in Thessalonians a while ago, how he said he sits in the temple of God. Himself above all is called God. So that he as God is worshipped as God upon the earth. There's the God of this world that I preached to you about last Sunday. Here. Agora compare isso aqui com as outras escrituras, com Tessalonicenses, há uns momentos, como ele disse que se assenta no templo de Deus, levantando-se contra tudo que se chama Deus, assim sendo que ele como Deus é adorado como Deus sobre a terra. In deceit, that treacherous hour, that tremendous time that we're living, it's the most glorious time of all the ages, because we're facing the great millennium again. Aqui está o Deus deste mundo do qual lhes preguei no domingo passado. Aqui está ele, hoje em engano, essa hora traiçoeira, o tempo tremendo que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos encarando de novo o grande milênio. Estamos encarando o Éden de novo. Stage all the deceit and every tactic that he's ever used and been able to deceive with, he's gathered it all together and reinforced himself and come down like God. Porém, justamente nesta era, todo engano e cada tática que alguém, alguma vez, ele haja usado e podendo enganar com isso, ele o tem reunido tudo juntamente e se tem reforçado a si mesmo e descido como Deus e se tem posto no lugar de Deus. Has put himself in place of God, religious and can quote the Scripture. E se tem posto no lugar de Deus, religioso, e pode citar a Escritura. Tell you Scripture. E lhes pode dizer a Escritura. Just as Satan did to Eve in the Garden of Eden, but leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night. Tal como Satanás fez a Eva no jardim do Éden. Porém, deixem fora uma parte disso. É tudo o que ele tem que fazer. Fazer esse bloqueio, onde a doutrina venenosa do diabo possa infiltrar-se como o filtro do homem que pensa, do que estamos falando outra noite. Now, he said he would exalt himself above the Most High. Agora ele disse que se exaltaria sobre o Altíssimo. The clouds and the stars, and he would sit there like God and be above the Most High. Ascenderia sobre as nuvens e as estrelas e que se assentaria ali como Deus a estar sobre o Altíssimo. He has succeeded in carrying out his threats. E ele tem tido êxito em realizar ameaças. He has certainly had a marvelous success in carrying out his threats by the people letting him explain away in every age the value of God's promised word to that age. Na verdade, tem tido um êxito maravilhoso ao realizar-se suas ameaças pelas pessoas, lhe permitirem descartar com explicações em cada era o valor da palavra de Deus prometida para essa era. That's exactly how he's done it. Never age he explained it away.
assim exatamente como ele descartou com explicações. No, he explained that it was impossible for it to rain from heaven, for there's no rain up there. Nos dias de Noé, ele explicou que era impossível que chovesse do céu, porque não havia chuva ali em cima. Scientific gospel that he preached in the Garden of Eden, he could shoot the instruments to the moon and prove there's no moisture up there. O grande evangelho científico que ele pregou no Jardim do Éden, ele podia disparar instrumentos à lua e provar que não havia umidade ali em cima. But God said there would come a rain. Porém, Deus disse que viria chuva. But Satan succeeded and poisoned the mind of the people by scientific research that it could not be done, but it was done. God said it would be done, and it was done. Mas Satanás teve êxito ao envenenar a mente das pessoas com investigações científicas de que não podia ser feito, porém foi feito. Ele o fez. Yes. Now in the days of Jesus, he did the same thing. Agora, nos dias de Jesus, ele fez a mesma coisa. Their minds again by deceit. They misinterpreted the word. Envenenou suas mentes novamente por engano. Vem interpretando mal a palavra. I'll be the Son of God. Now let me see you do something about it. Se tu és o Filho de Deus, agora deixa-me ver-te fazer algo. Jesus didn't clown for him. He never did. God's not a clown. He don't. Jesus não fez palhaçada para ele. Nunca o fez. Deus não é palhaço. Anything that Satan asked. He only had, Jesus said, it is written, thou shalt not live, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ele não tem que responder nada que Satanás pergunta. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Saúdo a preciosa e amada igreja, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos deixar já anotado as escrituras, está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 11 ao 18. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 183, Alvo Mais que a Neve. Bendito seja o Cordeiro que por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. 221. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Graça seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus, aleluia. O irmão Fernando justifica a sua ausência neste culto. E agora nós vamos interceder pelos pedidos de oração. E você que tem algo a manifestar com o levantar de uma de suas mãos, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ouve as nossas orações. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de poder e misericórdia,
no nome santo de seu Filho Jesus, o nome que está acima de todo nome no céu e na terra, Pai. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, a favor desses pedidos de oração, ó Pai, a favor dos enfermos, ó Pai, dos desempregados, dos aflitos. O Senhor é a solução, pois o Senhor é a força da nossa vida, Pai. Nesta hora, Senhor Jesus Cristo, curas acontecendo, libertação, portas de emprego sendo abertas, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não tem mudado e continua operando no nosso meio, ó Pai. Lhe agradecemos por isso, Senhor. Cada mão levantada nesta hora testifica que crê em Ti, ó Pai, e recebe, ó Deus, a sua graça nesta hora, Senhor, a favor de cada um de nós. Pedimos a Ti também, Senhor Jesus, em mais este culto, use, ó Pai, o Seu servo, o pregador, o evangelista Levi Claré, ao nosso favor, Senhor. Viemos ouvir de Ti, estamos certos que ouviremos, ó Pai, e sairemos daqui melhor do que adentramos, Senhor Jesus, porque viemos receber do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Deus abençoe cada um, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos preparar já a escritura? 2 Coríntios 6, do 11 ao 18. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nosso pastor tem confiado o púlpito a nós, né? É uma grande honra e um privilégio imenso estar aqui na casa do Senhor para ter comunhão um com o outro e com Deus e usar da Tua palavra para que nós sejamos edificados. Está escrito assim:
Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos suas bênçãos, Pai, que o Senhor possa estar conosco mais uma vez nesses minutos que estamos aqui, Pai. Para teu louvor e glória. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir. pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. País, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Que gostoso, né, irmãos? Vim encontrar lá todos os nossos amigos, né?
Eu penso que há uma congregação maior lá do que aqui. É tão pouca gente na terra que serve ao Senhor de coração mesmo, né? Mas aquela multidão das eras, eles, se eles pudessem falar, eles falassem, irmão, não para não, irmão, falta pouco para nós estar juntos. Irmãos, a palavra de Deus, ela traz alegria para nós, né? No hino foi cantado aí, como é que fala mesmo que o pecado apaga? Como é que está na letra do hino? Está aí? Empresta a letra para mim. Um pouquinho, irmão. Ali fala um ponto. Muito obrigado, meu Antônio. Olha. Pois ali que a morte não mais entra, nem mais o pecado, o brilho tirará. Sabe quando a gente tem uma peça que ela vai ficando suja? Aquilo ali é o pecado. Daí vai ficando sujo. E tira o brilho, tira a beleza, a singularidade. Vocês podem ver, irmão, que as coisas sujas é tudo igual. Ninguém quer nada sujo. Sujo é uma sujeira, é uma capa, deixa tudo igual, tudo sujo. Agora, quando Cristo vem, ele limpa aquela sujeira, que é o pecado, e nós voltamos a resplandecer como Cristo. Há uma coisa muito diferente entre nós e Adão. Adão era um ser vivente, e Cristo vivificante. E nós carregamos isso de Cristo. Nós damos vida aonde nós chegamos. Adão não precisava da vida, porque não tinha morte. Né? Não tinha morte lá. Agora nós viemos já com essa terra, com a morte. Então nós temos que ser vivificantes. Aonde nós chegar, nós levar vida. Isso é maravilhoso. Olha, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho te tirará. Irmãos, na semana passada, o irmão Ademilson Garcia pregou aqui, ele usou Ezequiel. Deus abençoe, irmão, obrigado. Ele usou Ezequiel, acho que 36. Ezequiel 36. E aqui nessa escritura que eu li hoje, eu tenho aqui marcado várias escrituras de Ezequiel. Olha só. E eu quero tomar o verso 16 que nós lemos. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Olha, o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Daí, se a gente for lá para Ezequiel, e se a gente for lá para Jeremias, ele usou foi Ezequiel. E vos darei um novo coração, o irmão Ademilson Garcia, né? E vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. O que é observar o juízo de Deus? É praticar ele. Né? Em certo ponto, é correto falar que nós queremos a graça de Deus, não a justiça. Mas nós somos a justiça de Deus. Porque a justiça foi manifestada em Cristo, e Cristo morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, e nós somos fruto da justiça de Deus. A graça, ela cumpriu toda a lei. Ela manifestou a justiça de Deus. Alguém tinha que morrer, porque era justo que alguém morresse pelo pecado,
E nós tomamos a morte de Cristo na cruz do Calvário, e nós somos a justiça de Deus manifestada ao mundo. Daí, quem não aceita, vai perecer, porque não tomou essa justiça para si. Olha só, aqui, na mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Se der tempo, irmão, eu quero ler 3 mensagens. Poder de transformação e uma libertação total, e Jesus cumpre todos os seus compromissos. O profeta começa a mensagem, bem no começo aqui, nós vamos ler do parágrafo 5 em diante. Olha só. E em nosso pequeno e amável companheiro esta manhã, nós certamente tivemos, e em nosso pequeno e amável companheirismo esta manhã. Irmãos, como a palavra companheirismo é agradável. A palavra companheirismo, ela só existe entre seres da mesma espécie. Entre seres da mesma espécie. Vamos separar entre 2 seres, os celestiais e os terrestres. Então, não tem como o ser terrestre ter companheirismo com o ser celestial. E nós lemos aqui, ó. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pronto. Deus é sagrado, é divino e celestial, e ídolo é terrestre. Deus é criador do homem, e o homem é criador do ídolo. Então, houve uma separação muito grande aí. Então, olha só. Em nosso pequeno e amável companheirismo esta manhã. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Por quê? Nós queremos ter razão nas nossas posições. Às vezes nós defendemos uma posição, a outra pessoa defende outra, e nós entramos em atrito e o companheirismo é ferido. O companheirismo é ferido. Companheirismo não é 2 pessoas no mesmo barco remando por igual. Não é isso? Em inglês quer dizer isso mesmo, né? Duas pessoas no mesmo barco remando junto, com o mesmo propósito. Olha só. Nós certamente tivemos um proveito maravilhoso nesse café da manhã. Eu agradeço aos irmãos por sua ótima cooperação. Tive a oportunidade de apertar a mão de muitos deles, esses ótimos homens que estão patrocinando esta reunião, trazendo-nos aqui. Olha, presta bastante atenção, irmão. Nós não estamos numa reunião especial, no sentido de ser um encontro. Como nós fomos lá no encontro regional, muitas pessoas trabalhando para que a gente tivesse a comida, o alimento, o lugar limpo, a pregação. Mas aqui, nesse pequeno companheirismo, está acontecendo tudo o que aconteceu lá. Muita gente trabalhou para que esse ambiente estivesse limpo, para que essas cadeiras estivessem aqui, para que essa lâmpada estivesse acesa, pago, né? Porque se não houvesse pago, a energia estava cortada. E irmãos trabalhando no som para que fique gravado, para que outros recebam. E todos nós estávamos em uma preocupação para que isso acontecesse. Às vezes nós não nos damos conta disso. Isso aqui é algo muito grande, ele é sobrenatural. Ele é muito maior do que o serviço, muito maior até do que a família. Isso aqui é muito grande. Olha só. Isso mostra que eles estão, homens patrocinando essa reunião, trazendo-nos aqui para... Isso mostra que eles estão interessados em seu povo. Eles são pastores interessados em suas ovelhas. E assim estou agradecido de que alguns deles, qualquer pastor está interessado em suprir suas ovelhas de vitaminas. Olha, o nosso pastor, ele está interessado que nós estejamos bem alimentados com a palavra de Deus. Amém. Irmãos, nós somos pessoas escolhidas a dedo. Cada um de nós. Os pregadores, os cantores, os diáconos, os que trabalham no som, os que limpam a igreja, os que usufruem, nós somos escolhidos a dedo. Não é de qualquer maneira.
Não é de qualquer jeito, nós somos escolhidos, escolhidos mesmo. Olha, são muitos chamados e poucos escolhidos, não é isso? Mas nós somos escolhidos. Compreendam a posição nossa. Nós somos escolhidos para trazer a palavra, para manter a ordem, para tocar o hino, para cantar o hino. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Isso é muito profundo, isso não é pouca coisa. Olha, às vezes a pessoa fica muito feliz quando passa lá no concurso, né? O mérito dele ali, né? Estudou bastante. Agora, e nós? O que nós fizemos para ser escolhidos estar aqui? Foi só a graça. Olha só, então o pastor está interessado em suprir suas ovelhas de vitamina. Então, por isso nós temos uma placa aqui, ó. Este púlpito é de Elias. Então, se eu quiser trazer algum remédio diferente aqui, alguma coisa, eu serei tirado daqui. As ovelhas não. Entendeu como? Isso é bem claro, não é? As ovelhas são o propósito. O propósito de um pregador, de um cantor, um pastor, um diácono. É o propósito de toda a obra de Deus. É nos levar de volta. Né? Olha só, então, se eu fizer algo diferente do que é proposto, que o plano de Deus é a voz de Elias hoje, eu serei tirado. É simples, Deus não vai tirar vocês. Deus vai tirar quem está dirigindo errado o negócio. Não é isso mesmo? Então é melhor que eu ande certo. E cada um de nós, cada um na sua posição. Olha só. Estas são vitaminas espirituais, por assim dizer, e que ajudam as ovelhas a desenvolver uma fé forte em nosso Deus. Ó, e assim eu dou valor a tais homens. O profeta sempre dava valor no seu povo. No seu povo mesmo, no povo que creu nele. Era um povo peculiar, de boas obras, que estava enfrentando o mundo, enfrentando as dificuldades do mundo, mas estava vencendo. E cada um vence de um jeito. O profeta fala daquela irmãzinha, irmã da irmã Hatmuz, que viu curas e milagres e coisas acontecendo, e ela ficou na cadeira de roda e não foi curada. Só que ela não abriu mão da fé. Então, olha que valor, irmão. Que valor profundo. Que exemplo. Nós cremos na cura divina? Nós cremos. E ela continuou crendo. E viu pessoas sendo curadas, e câncer caindo, e aí ela na cadeira de roda. E ela não abriu mão daquela fé. Hoje ela não está na cadeira de roda. Eu creio que ela tenha partido já. Hoje ela está perfeita. Olha só. E agora, falando esta manhã sobre o pensamento da igreja crescer, veja, formando-se como uma semente na terra. E essa semente, quando é plantada, cresce de glória em glória e torna-se, após algum tempo, uma florescência, e então volta à semente. E é como a semente original que foi plantada, e assim tem sido a igreja. A era da igreja começou nesses últimos dias. A era da igreja começou nesses últimos dias. Após a Idade Média, ela começou com Martinho Lutero. Daí ele vai dando as explicações. Mas eu quero dar um pequeno testemunho aqui. Hoje chegou um vendedor na loja lá, e ele queria mostrar para nós um pano que brilhava no escuro. Não é verdade isso? Minha esposa está aí. E daí ela pegou o pano, entrou lá dentro do banheiro, com a luz tudo apagada, e falou, mas não está brilhando o pano. Levou o pano lá dentro do banheiro, que estava tudo escuro, fechado, sem janela, e o pano não brilhou. Aí ele falou assim, não, mas é que esse pano tem que ficar exposto na luz, primeiro. Olha o que é uma mensagem. Esse tecido brilha sim, ele brilha. Olha aqui a foto dele brilhando. Só que ele tem que estar exposto à luz. Aí na hora que você entrar com ele lá na escuridão, você espera um pouquinho que ele começa a brilhar. Irmão, e era isso mesmo. O pano tinha que estar exposto na luz. Aí ele ficava exposto ali, é porque é um pano por cima do outro, né? Então só o primeiro estava exposto na luz, entendeu? Os outros não. E daí tinha um desenho naquele pano, e aquele pano é que nem essas estrelinhas aqui, as crianças colam no quarto em cima, assim, né?
era aquele material aplicado nele lá, parecido. E daí, na hora que o pano ficou na luz, aí, na hora que ele entrou na escuridão, ele brilhou. A ciência copia Deus. Eles não têm de onde tirar. Então, preste bastante atenção nisso. Agora, olha só. Quando não copia Deus? Sede, meus imitadores, começou de Cristo, não é? Estou usando a mesma linha que o Modemilson usou aquele dia. Uai, se ele pregou a palavra de Deus, eu posso pregar a mesma coisa aqui, eu vou estar certo, não vou? Eu vou estar dentro da linha. É até honroso para mim isso. Reconhecer que o que ele pregou foi a palavra de Deus e que eu posso pregar também. Amém. Não é isso mesmo? E assim nós vamos indo um olhando para o outro. E nesse ponto nós podemos olhar e devemos olhar um para o outro e muito. Olha só, após a Idade Média, ela começou, as eras, né? Começou com Martim Lutero, na Reforma, pregando justificação pela fé, e depois do seu tempo se organizaram a igreja e ela morreu. Olha, e ela morreu. Então, nisso veio Zwinglio, depois de Lutero. E Zwinglio nem mesmo cria no nascimento virginal. Ele foi para a Suíça, eles ainda não creem. Na doutrina de Zwinglio, não creem que Jesus nasceu de virgem. Dizia que ele era filho de José, chamado o Filho de Deus. Então, olha como que eles contornaram. Muito bem. Mas isso tira todo o esteio de baixo, a fundação inteira do cristianismo. Ele foi nascido de virgem, ou foi apenas um homem como você ou eu. Ele foi o Filho de Deus. Então, depois disso, veio Calvino, e assim sucessivamente. Finalmente, a igreja ficou em tal condição ali, que teve de ter outra reforma. E Deus enviou John Wesley com uma mensagem de santificação, limpeza do espírito, e então ele e Whitefield e muitos deles prosseguiram na grande reforma. E Asbury, eles vieram aos Estados Unidos, e aquele grande reavivamento salvou a Inglaterra e o mundo naquele tempo. E o que eles fizeram? Depois que aqueles fundadores morreram, eles começaram a se organizar baseados na doutrina deles. E, de repente, formaram uma organização. Então, nós tivemos outros que saíram dali, tais como Alexandre Campbell, João Smith e a Igreja Batista, e assim por diante. E então os nazarenos, peregrinos da santidade e outros vieram. E então veio a grande reforma novamente, Pentecostes, saindo dessas organizações, com a restauração dos dons, falando em línguas, com cura divina, grandes milagres e sinais ocorreram. Grandes milagres e sinais ocorreram. Isso prosseguiu por longo tempo. Cerca de 58 anos agora, que o Espírito Santo começou a cair na velha Rua Azusa, na Califórnia. Aqui nos Estados Unidos, onde ele começou a cair. Um grande tempo veio. Olha só, presta bastante atenção nisso. Que o homem, irmão, ele recebeu a palavra de Deus e depois se organizou. Recebeu e se organizou. Se ele não tivesse se organizado e recebesse o próximo chamado de Deus, e depois o próximo chamado de Deus, e o próximo chamado de Deus, olha bem o que teria acontecido com a humanidade já. Olha. Então, o que os pentecostais fizeram? Um fez para si uma organização. Um disse, ele virá num cavalo branco, e outro numa nuvem branca. E lá se foram eles em organizações e separaram, rompendo sua fraternidade entre as pessoas. Aí o Pentecoste ficou de lado. A descida do dom, a manifestação divina, em vez de caminhar para a etapa do sétimo anjo de Elias, eles se organizaram, além de não ficar onde eles estavam, eles deram um passo para trás. Então, isso aí é o perigo. Olha,
E do mesmo modo que Israel pouco sabia Israel que quando eles estavam clamando a vitória na margem do rio, eles estavam somente a 4 dias de viagem, cerca de 40 milhas de distância da Terra Prometida. Isso lá no Mar Vermelho. 40 milhas, irmão, eu pesquisei, é mais ou menos 64 quilômetros. É daqui em Ouro Fino. Muito pertinho, né? E daqui em São Gonçalo também é isso, mais ou menos, não é, irmão? 60 quilômetros, mais ou menos, né? Daqui em Itajubá dá 80. Daqui em Extrema é 100, não é? Olha o tanto que é perto, 64 quilômetros. Olha onde eles estavam. E eles não se deram conta de que estava 40 anos demoraria para ele. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com os lá da rua Azusa? Os herdeiros daquilo lá. A graça lhes tinha provido um profeta, uma coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, uma libertação. E ainda assim eles quiseram a lei. O que é a lei? Compreenda bem. Aqui nós somos uma igrejinha pequenininha, não somos? Aqui nós não temos nem 50 pessoas. Mas cada um de nós tem uma cabeça. Não tem? Tem uma ideia. Eu trabalho lá no meu comércio de acordo com o que eu acho que tem que ser feito. O irmão trabalha no outro. E quando as nossas ideias começam a conflitar, daí nós estamos tomando posse da lei. A lei que é humana. Quando as nossas ideias começam a entrar em conflito. As ideias de qualquer um. Entre os jovens, entre os mais velhos, entre os mais novos. Né? O pastor prega, eu falo, mas será que é isso mesmo? Aí eu já estou tomando posse da lei e deixando a graça de lado. Eles fizeram isso. Um achou que Jesus vinha num cavalo branco e o outro numa nuvem branca. Todos eles estavam concordando que Jesus vinha. Mas eu não ando mais com você, porque para mim ele vem num cavalo. Não, ele vem numa nuvem, irmão. Não, ele vem no cavalo. Quem crê que ele vem numa nuvem, vem cá para o meu lado. E quem crê que ele vem num cavalo, vai lá para o outro lado. E daí separou. Aí a separação no começo, ela é muito pequenininha. Olha só, nós estamos todos juntos aqui, não estamos? Daqui a pouco vai cada um para sua casa. De alguns, nós vamos ficar a 5, 6 quilômetros longe. Não vamos ficar? Vamos, porque a gente mora longe. Um vai para um rumo, o outro vai para o outro. Mas no começo, a separação é de centímetro. Mas deixa o tempo passar. Deixa os anos passar. E nós vamos ver o quão longe nós vamos estar um do outro se nós se separar. As denominações, elas estão muito longe uma da outra. Todas erradas e longe. E sabendo que eles estavam só a 40 milhas da Terra Prometida. Irmãos, olha só, eles estavam pertinho da vinda do profeta Elias. Eles estavam um pulinho, irmãos. Olha aqui para você ver. O profeta pregou em 64 e falou que fazia 58 anos. Então, se fazia 58 anos, era em 1906, né? Não é? Né? E a era começou quando? Em 1906. Se eles não tivessem se organizado e tivessem ficado com a palavra, eles estavam tomando posse da nova era espiritual, do plano de Deus. E olha onde que estão hoje. Eles estavam no calcanhar da era, irmão, começando. Eles estavam assim, a meio passo, encostadinho da manifestação de Deus. E o profeta já estava na cena ali, né? Já estava ali pertinho, começando, a coisa já estava começando a mudar. Você sabe quando o tempo está virando para chuva ou virando para sol? Eles perderam essa virada. Eles perderam isso, irmão. Olha só, mas o que foi que aconteceu? A graça lhes tinha provido um profeta, uma coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, uma libertação, e ainda assim eles quiseram a lei.
Por isso que as denominações estão aí. Cada um sai e monta uma igreja. Eles querem lei. Eles falam da graça, da graça, da graça, mas eles não aceitam a graça sobre o irmão. Eles veem o pecado do irmão. Eles querem a lei. Eu não fico contigo para o teu pecado. É isso que é a desculpa de qualquer um no final das contas. Olha só. Eles quiseram algo que pudessem ter algo a fazer. Quiseram pôr as mãos nisso. Aquele foi o engano mais refletido que já cometeram em Êxodo 19, quando Israel rejeitou a graça e aceitou a lei. Porque, irmãos, eles estavam vivendo no tempo da graça, que veio lá de Abraão. Eles não estavam vivendo no tempo da lei. É engano quem fala que a lei é do Antigo Testamento. A lei foi um período temporário, porque eles rejeitaram a graça que Deus deu para Abraão. Aí eles rejeitaram a graça e começou a viver na lei. A lei ainda foi uma graça de Deus para com eles, para que eles tivessem alguma coisa para viver. Senão eles estavam tudo errante. Deus ainda foi bom demais mandando a lei, porque eles eram rebeldes. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente deixou-os. Então, o que eles fizeram? Daí ele vai responder o que Deus fez. Ele simplesmente deixou-os bem ali no deserto por 40 anos. Eles plantaram vinhas, comeram fruto e se casaram e criaram filhos até que aquela velha geração morreu e a outra geração veio. Olha, uma geração de 40 anos morreu quando eles expulsaram Moisés, e Moisés veio 40 anos depois. Não foi isso? Então aquela geração teve que morrer, porque eles não aceitaram Moisés. Então demorou 40 anos para Moisés voltar lá para o Egito. Aí Moisés tirou o povo, e o povo foi rebelde de novo. E aquela geração, 40 anos morreu, até que chegou Josué com outra geração nova para entrar na Terra Prometida. E olha o tanto que ele estava perto. Eles estavam encostadinhos na Terra Prometida. Mas eles preferiram a lei. Até que aquela velha geração morreu. E outra geração veio, 40 anos mais tarde. E nem bem estavam a 40 horas de distância. Irmãos, andar 40 anos num pedaço de 60 quilômetros, dando volta em círculo e não sai do lugar. Porque preferiu a lei no lugar da graça. Olha, porém tiveram que esperar 40 anos antes de atravessarem. Então um novo líder surgiu, Josué, e eles entraram na terra com um novo grupo. Irmãos, teve uma turma que teve que sair agora. Mais ou menos 50 anos de mensagem, né? Rebeldes. Queria lei. Eles queriam lei. O homem que tem a natureza do pecado, ele vê pecado em tudo. O homem que tem a natureza da graça, ele vê graça em tudo, perdão em tudo, misericórdia em tudo. Agora, eu penso que é um tipo muito bonito aqui, que encontramos há muito tempo, quando nossos antepassados, no Pentecostes, eles se levantaram, tiveram o velho concílio geral, dali formaram as Assembleias de Deus, daquilo veio a Igreja Pentecostal Unida, então unida e assim por diante, até que formaram organização após organização, discutindo e contendendo. Deus simplesmente deixou-os ficar ali mesmo, casar, criar filhos, falar em línguas, gritar no Espírito, mas agora surgiu um novo grupo. Eles estavam apenas alguns dias da Terra Prometida. Irmãos, eles estavam pertinho do mensageiro chegar. Todas essas bênçãos que eles tiveram foram ótimas, mas lembre-se, a terra toda pertencia a ele. Agora nós estamos para entrar na Terra Prometida. Assim, que o Senhor nos ajude enquanto consideramos essas coisas. Está vendo? Daí, o profeta fala,
esse ministério da igreja terá que ser exatamente igual ao ministério de Cristo. Então, quando houve separação, deram um passo para trás e deixaram todo aquele ensinamento. Ó, irmãos, eles estavam pertinho da terra prometida. Porque o que era o propósito? Deixa eu ir ali, Faraó, para nós adorar a Deus, não era isso? Mas o povo se rebelou. Olha, aqui ia até o 22, mas não vai dar tempo. Que é uma noiva saindo de uma igreja. Uma noiva caminhando enquanto que a igreja está dando passo para trás. E a noiva caminhando para frente. Porque algumas pessoas passaram, Josué e Caleb passou. Josué e Caleb superou a primeira geração e a segunda geração e entrou na terra prometida. Moisés não entrou porque Deus tinha plano com ele. Ele teve que ferir a rocha por causa da rebeldia do povo. Mas lá no Monte da Transfiguração ele estava, ele não pereceu com eles lá, não. Olha. Poder de transformação 59. Agora nós queremos ser transformados, nós próprios, pela renovação do nosso entendimento. Veja, não o que temos nessa terra, o que vamos esperar nessa terra, mas o que estamos aproximando no mundo que está por vir, transformados pela renovação do nosso entendimento. Se há novo nascimento, há novo entendimento. É um novo nascimento, é uma transformação da nossa vida, e nós passamos a compreender as coisas a partir do novo nascimento. É diferente do nosso pensamento humano mundano. Agora, 6.000 anos, Deus levou para fazê-lo. E nós vemos em Gênesis 1, porém agora nós vemos que nisto Deus tinha um objetivo que queria atingir. Aquele povo desviou do seu objetivo. O objetivo não era a terra prometida. Eles começaram a ser uns reclamão. O objetivo era a terra prometida. Agora Deus nunca desviou do seu objetivo, que era levar o povo para a terra prometida. E assim, muitas pessoas, ao ensinar acerca de Gênesis aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2, no capítulo 3 especialmente, parece que Deus se repete. Ele diz, ele foi em frente e disse todas essas coisas que fez. Como ele, haja luz e haja isto, e que apareça, e não havia nenhuma coisa ainda. Não havia nada, não havia luz alguma. Aquele velho mundo ainda estava vagueando, lá fora naquela escuridão, coberto de água. Mas veja, ele tinha falado sua palavra, e então isto foi quando ele estava falando. Então, quando Deus falou, haja essa reunião, ele falou, foi lá no princípio. Ele viu nós aqui. Só que no pensamento dele, nós estaríamos aqui hoje. Não é hoje? Hoje que nós estaríamos juntos. Nós ia nascer, ia vir lá do norte de Minas, outro tinha que vir lá de Cambuí, Camanducaia, daí depois teu pai, daí o senhor nasceu, daí os parentes meus, era lá do outro lado, irmão Daniel, era lá de São Paulo, e nós ia ter que se reunir uma hora, irmãos. E nós ia estar aqui. Isso Deus viu lá no princípio. Amém. Por que não aconteceu antes? Porque Deus viu isso para hoje. Olha bem, então Deus não abre mão do seu plano, do seu propósito. E às vezes o homem fica para cá, fazendo curva aqui, e daí não chega na terra prometida. Olha só. Então verificamos depois que seus muitos dias tinham passado. Talvez centenas e centenas de anos, ainda não havia homem para lavrar o solo, ninguém para lavrar o solo, de modo que então Deus formou o homem do pó da terra. Veja, ele tinha falado a palavra, então a palavra teve que acontecer. Agora, quando ele disse haja luz, talvez tenha havido centenas de anos, talvez 800 anos, antes que houvesse luz, mas aconteceu porque Deus disse assim. E Deus terá uma igreja, não importa por quantas idades das trevas passemos. Parece que eu pulei um pouco, porque o complemento daqui é uma noiva saindo de uma igreja, o que não aconteceu lá para trás. Eles estavam
a um passo da nova era. E não aconteceu, mas conosco tem que acontecer. Olha só para você ver. Ele terá uma igreja sem mancha nem ruga, que sejamos parte disso. Olha, quer sejamos parte disso ou não, porque ele já disse que ia suceder, então estará ali. E ele ordenou para transformar isso na vida das plantas e em toda a vida que ele produziu. Ele disse essas palavras como: haja uma palmeira, haja um carvalho, haja um pinheiro. E cada haja daquele era uma semente. Então ele disse haja para cada um de nós. E aquela semente que ele disse brotou cada um no seu tempo. Por que nós tivemos que conhecer o irmão Brana? Porque era uma semente falada por ele que brotou hoje. Era uma semente. Foi falado por ele lá no princípio. Olha só para você ver. Ele fez tudo tão bonito. Ele fez as flores, a vida, os pássaros. E não havia morte, nem pecado, nem tristeza, nem enfermidade. E então toda essa grande coisa culminou em um grande quartel-general, o qual foi o Jardim do Éden, que daí Adão pôs a perder. Adão ele poderia viver com Cristo ali o tempo todo. E daí, no deserto, eles colocaram a perder. Todas as eras, eles colocaram a perder. E lá na Rua Azusa, eles colocaram a perder. O Éden que Deus estava criando. E ele está fazendo a mesma coisa para nós, irmão. Ele está levando nós de volta ao Éden original. E tem gente colocando a perder. Não tem? E nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Satanás está os convencendo. Daí ele dá o exemplo, assim, como na Escritura nós verificamos onde disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Olha onde que o profeta vai. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Está vendo? Agora tornou-se sua esposa quando ele fez a promessa de se casar com ela ou de que a teria. Porém, ainda assim, não era sua esposa. Então, nós ainda não temos esse novo lar. Mas esse novo lar é nosso. Satanás não toma de nós. Assim como Maria, esposa de José. José só pôde conhecer Maria como esposa depois do nascimento de Cristo, depois do tempo. Olha quanto tempo ele teve que esperar. Não temas receber Maria, tua mulher. Agora, e quem prega que Maria permaneceu virgem? Daí ela não era mulher de José, então. Daí ela nunca foi mulher dele. Mas não temas receber Maria, tua mulher. A Bíblia não é mentirosa. Deus, ele tinha o propósito. E daí, irmão, nós temos uma terra, nós temos uma palavra, nós temos uma mensagem que nos garante isso. Que nos garante essa terra prometida. Amém. Que nos garante sair daqui da terra. Nós ainda não saímos, nós ainda estamos aqui com a nossa dificuldade. Mas não vamos querer tomar a lei para ser nossa defensora, vamos tomar a graça. Olha só para você ver. Então, irmãos, agora então tudo podia descansar, porque todas as boas sementes da palavra de Deus, ele tinha falado, tinham produzido conforme sua espécie. Então, a semente dele foi colocada e foi falada. Então, existe uma semente que vai gerar o fruto verdadeiro. Não é uma semente híbrida. Não é esses alimentos que nós compramos no saquinho lá, que tem a letra T e um triângulozinho, que é o transgênico, que não gera. O manufaturado e o incrédulo, ele não gera nada. É só a semente verdadeira e pura que gera. Olha, e é a mesma coisa acerca de ter uma igreja aqui na terra. Nos últimos dias, ele terá uma noiva, mesmo dessas pedras, ele pode suscitar filhos a Abraão. Se nós não seguirmos, ele conseguirá alguém que o seguirá, está vendo?
Daí, irmãos, já não é mais o pregador. Aí, se você não segui-lo em espírito e em verdade, ele conseguirá alguém que fará cumprir o haja dele lá do princípio. E você será deixado para trás. Você sairá do rebanho, você ficará de lado. Porque a palavra dele não volta vazia. A semente existe no coração de pessoas ainda hoje. Amém. E é melhor que seja no nosso coração. Amém. Porque senão ficaremos. Olha, está vendo? Ele a terá porque ele já falou isso. O que quer que ele diga tem que ser dessa maneira. Não pode mudar, tem que sair desta maneira porque ele disse que sairia. Então, a palavra semente foi falada lá no Éden, não foi quando nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós recebemos o Espírito Santo. Um é nós dando testemunho para as pessoas, e outro é ele dando testemunho que ele tem aceitado o nosso testemunho. Por quê? Porque a palavra semente foi falada lá no Éden a nosso respeito. A palavra semente foi falada lá no Éden. Sua semente era sua palavra. E sua palavra é uma semente. Jesus disse que era. E tudo estaria bem, porque ele tinha dito para produzir conforme a sua espécie. Olha que bonito, irmão. Nós não somos crentes porque nós somos crentes assim, de qualquer jeito, não. É porque a semente que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo, para quê? É para crer na palavra da hora dele. Ó, quem aqui que gosta de comer comida velha, apodrecida, mofada? Ninguém quer. Agora, será que uma arca resolve o assunto hoje? Uma arca de madeira daquele jeito? Não resolve, porque Deus tem um haja para hoje, como ele tinha um haja para Noé. Então, Deus tem um haja para hoje. Olha, ele não quis dizer uma palmeira e um carvalho misturado. Olha o que o homem está fazendo aí. Ele quis dizer uma palmeira aqui e um carvalho aqui. Tudo posicionalmente em seu lugar. Oh, se pudéssemos somente aprender isto, de que parte da palavra somos, nós devemos tomar nosso lugar qualquer que seja. Irmãos, não importa o que Deus chamou nós, mas nós temos que ocupar o nosso lugar perfeitamente, sem querer buscar a lei para o negócio funcionar. O nosso lugar é tomado através da graça. Olha, algumas vezes você tem que se separar de tudo que lhe é precioso na terra. Nós ouvimos muita pregação, que o irmão saiu do mundo, que Deus tirou ele das drogas, e ele do pecado, e ele das coisas erradas. Tudo bem, Deus trabalha e tira mesmo. Como ele tem cuidado de nós. Mas aqui o profeta vai falar de um tipo de pessoa que Deus tirou das coisas boas, que não é pecado. Existem coisas boas e muito boas que não é pecado. Olha, algumas vezes você tem que se separar de tudo que lhe é precioso na terra para tomar sua posição, a qual Deus o tem chamado. Tenho certeza que você consegue ler entre as linhas o que estou dizendo. Está vendo? Algumas vezes as pessoas mais queridas da terra, você tem de se despedir delas, somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Ele não está falando que é para você sair do pecado. Você não está em pecado. Está falando que você tem que tomar o seu lugar perfeito no corpo de Cristo. Não fique no lugar errado no corpo de Cristo. Ocupe o seu lugar no corpo de Cristo. Olha, algumas vezes as pessoas mais queridas, você tem que se despedir delas. Porém, o que Deus está fazendo? Transformando do que você era,
talvez uma filha ou um filho, ou o que seja, de uma amável família, algumas vezes, ele o coloca em algum outro lugar, porque é a sua maneira de fazê-lo. Veja, pela renovação do seu entendimento. O novo nascimento, irmão. A renovação do nosso entendimento. Para obedecer à palavra de Deus, independente de qual seja o custo. Então, quer dizer que sair da sua boa família, do seu bom pai, da sua boa mãe, que nós amamos, tem um custo muito alto, mas é Deus trabalhando para que nós possamos ocupar o lugar que Ele predestinou para nós estarmos no seu corpo. Cada um de nós tem uma posição no corpo de Cristo que é muito importante. Olha, vamos olhar a trajetória da nossa vida e ver o que Deus fez conosco. Ele tirou nós de bons lugares, irmãos. E tirou alguns de maus lugares. Mas colocou cada um na posição que Ele quis. Que é a posição verdadeira de cada um de nós. Nossa redenção não foi coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve de morrer por nós, está vendo? Coisas de valor custam um alto preço. Ó, trazer essa mensagem não foi fácil. Está vendo? Não. Eu tive de deixar tudo que era precioso. Até mesmo meu próprio povo. Todos, porém, você vê que o valor disto é fazer a vontade de Deus. É para fazer isto sabendo que há algo em mim, quando costumava dizer, bem, eles iam pôr-me para fora, pensavam que eu tinha perdido a mente. Irmão, isso aqui é duro, viu? A águiazinha, irmão, quando ela está lá no ninho, ela tem que aprender a voar. E a mamãe águia, o papai águia, faz aquele ninho confortável. E ela está no lugar certinho, tá? Está no ninho que a mamãe e o papai águia fez. Daí, só que ela tem que aprender a voar. Irmãos, tem mais, viu? Mas não dá tempo. Já é 8h16. Bom, a mensagem Uma Libertação Total, eu não li. Se Deus quiser, outro dia nós vamos ler. Mas os irmãos podem acompanhar do parágrafo 74 ao 91. 74 ao 91. O profeta fala assim, ó. Um pequeno resumo. Moisés era completamente um homem que não se comprometia. Comprometer-se, às vezes nós achamos que o comprometer-se, é só com as coisas erradas da vida. As coisas mundanas, mas não é não. Às vezes comprometer-se com as coisas que é lícito, que é correto. E finalizando. Aqui, ó. Há algum tempo, quando chegar ao fim da jornada, eu quero isso para mim. Eu quero que o Senhor olhe para os meus olhos e fale assim, ó, eu estou aqui por Ele, porque Ele parou por mim na terra. Eu vejo, irmão, às vezes eu choro, às vezes eu penso, será que foi fácil para o meu pai sair daquele jeito que ele saiu da igreja católica? Será que foi fácil para todos que nós conhecemos deixar tudo que deixou por amor a essa palavra? Tudo é um exemplo para nós, irmão. Eu tive com a mãe do irmão Esdras, lá, em Goiânia. Ele não veio para cá porque ele era um desamparado lá. Ele veio para cá porque ele era amado lá. Então, eu estou dando um exemplo, me perdoe, irmão. Mas ele não era um desamparado jogado lá, não. O propósito de Deus na vida de cada um, irmão. Aleluia. Entendeu? Um pai e uma mãe que o amam. Entendeu? Então, o plano de Deus é Deus que nos ama. E Ele quer colocar, é o natural tipificando o espiritual. Deus quer colocar nós no lugar. No lugar, nós não somos pessoas. Quando a Cláudia veio lá de longe, ela era amada pelos pais, amada pelos irmãos, pela igreja. Não era uma pessoa procurando refúgio. Não é isso. Entendeu?
E quantas outras pessoas? E Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E é melhor que nós estejamos nele. E isso custa caro. Muito caro. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, como poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Olhos e pés seis aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Que maravilha, irmão Levi. A coisa difícil é abrir mão de boas coisas. É difícil. De coisas ruins é até mais fácil, né, irmão Levi? Mas de boas coisas, lícita, é difícil. Eu poderia estar ganhando R$100 a mais por dia no serviço onde estou trabalhando. Tão serviço que tem, trabalhando a mais. Mas eu abri mão disso aí. É bom, mas abrir mão. Você sabe que você vai ficar esgotado. Vai atrapalhar no culto. Então é difícil abrir mão de coisas boas. Essa pregação foi maravilhosa. Eu levo esse destaque. Deus continue abençoando, irmão Levi Claré, sua vida, seu ministério, sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o hino. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe a suportar, sempre em Ele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abrigo-me no temporal.
soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Deus abençoe.